O título da mensagem de hoje é Quando recuar é necessário. Amém? Quando recuar é necessário. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu clamo para que nessa noite o Senhor fale conosco, Pai. Abra o nosso entendimento, abre o nosso coração, nos ajuda, Pai, a discernir as coisas espirituais. Nos ajuda, Senhor, a voltarmos o nosso coração para o Senhor, a reposicionarmos a nossa vida, a colocarmos a nossa casa em ordem, a nossa família em ordem, a nossa vida em ordem, Senhor, diante da Tua vontade, em nome de Jesus. Não leve em conta, Senhor, nessa noite, os meus pecados, as minhas falhas, mas eu te peço, Senhor, me usa nessa noite como uma ferramenta nas Tuas mãos, para que a Tua igreja, para que os Teus filhos, Senhor, recebam a boa semente do Evangelho, em nome de Jesus. Amém? Quando recuar é necessário. Irmãos, não é novidade para nós que nós vivemos numa geração acelerada além da conta, né? A gente já falou isso diversas vezes aqui. E também não é novidade para nós que nós temos nos deparado com as consequências que essa aceleração ela tem gerado em muitos dos nossos corações e muitas das nossas famílias. E nesses dias em que, por conta de algumas enfermidades, nós fomos, digamos assim, obrigatoriamente parados, nós em casa também vivemos alguns dias de meditação que talvez no decorrer, no cotidiano normal, talvez nós não teríamos na profundidade que nós tivemos, né? E uma das coisas que nós meditamos e conversamos nesses dias, das quais creio que o Senhor, pela sua misericórdia, abriu os nossos olhos, é sobre um fato incomum na vida daqueles que se perdem. Daqueles que se perdem, que perdem o Senhor de vista, daqueles que abandonam a vida com Deus, daqueles que esfriam na fé, daqueles que abandonam valores, daqueles que abandonam princípios, daqueles que abandonam uma vida de obediência e decidem seguir o seu caminho às custas da sua própria sorte. E o que é que essas pessoas têm em comum? Que fato é esse? O fato de não conseguir voltar. O fato de não conseguir dar um passo para trás. E isso se dá porque qual é a dificuldade que nós, irmãos, vamos ser sinceros, temos em retornar? Qual é a dificuldade que nós temos em dar um passo para trás? Qual é a dificuldade que nós temos em reconhecer as nossas falhas? Qual é a dificuldade que nós temos em olhar para trás e recalcular a rota? Que não seja o nosso orgulho. Pelo orgulho dos nossos corações, orgulho esse que tem raiz em nossa natureza pecaminosa, mas seus frutos têm em nossa visão distorcida de nós mesmos. O que é uma visão distorcida a respeito de si mesmo? É quando nós nos abraçamos em uma convicção, muitas vezes uma convicção não fundamentada na fé, mas fundamentada nas nossas crenças de vida, e nós nos abraçamos nisso e tornamos essas crenças um estilo de vida. E aí nós vamos caminhando, abraçado nas nossas convicções, e cada vez mais, à medida que nós vamos avançando, dando passos, nós vamos perdendo a sensibilidade da voz do Senhor. Nós vamos perdendo a sensibilidade de quem é Deus e de quem nós somos. E aí nós vamos tendo uma visão equivocada a respeito de nós mesmos. O que é uma visão equivocada a respeito de nós mesmos? Uma visão que independe de Deus à medida que os dias vão passando. E nós pensamos, bom, lá atrás sim, para mim tomar uma decisão, eu precisava consultar ao Senhor, eu precisava ir para a palavra, eu precisava orar, eu precisava jejuar, mas eu acredito que eu estou crescendo, e logo que eu estou crescendo, então eu já não preciso mais meditar tanto.
Eu não preciso mais consultar tanto. Por quê? Porque nós vamos sendo tomados de um humanismo. E o que é o humanismo? À medida que o homem vai crescendo, o homem vai perdendo a dependência do seu pai, sim ou não? À medida que nós vamos crescendo, é automático que a gente vai perdendo a dependência dos nossos pais. E glória a Deus por isso, de uma forma humana. Porém, no reino do Espírito, em nosso relacionamento com Deus, a dinâmica é o contrário. É à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos aumentando a nossa dependência do Pai. Vocês estão comigo aí? Nós vamos aumentando. Um homem espiritual, uma mulher espiritual, ele manifesta sua maturidade à medida de dependência que ele tem do Senhor. Então, se antes ele consultava um pouquinho o Senhor para uma tomada de decisão, para uma direção para a sua vida, agora ele entende que ele não sai do quarto antes que o Senhor dê uma diretriz clara para que ele tome uma decisão. E o nome disso é maturidade. À medida que nós dependemos mais e mais do Senhor. Amém? Mas o que contraria, o que nos impede de viver isso? É o orgulho que vai crescendo em nós à medida que nós vamos nos tornando autossuficientes e independentes. E é o mesmo orgulho que vai nos tirando da presença do Senhor, é o mesmo orgulho que vai nos tirando da comunhão com o meu irmão. Por quê? Porque à medida que eu entendo que eu não dependo de Deus, eu também não dependo do outro. Aleluia! Então, à medida que eu vou entendendo que eu não dependo de Deus, eu também não dependo do outro. Agora, à medida que eu entendo que eu dependo de Deus, é também à medida que eu entendo que eu dependo do outro. Por isso que nós falamos muito da necessidade da comunhão. A necessidade de estarmos juntos, orando uns pelos outros. Por quê? Porque à medida que eu paro com o Lucas, que eu paro com a Gabi, que eu paro com a Isa, e nós vamos fazer uma oração, eu também entendo que a minha visão a respeito de Deus e a minha visão a respeito da vida, ela é limitada. E que a qualquer momento Deus pode usar a Gabi, Deus pode usar o Marcelo, Deus pode usar a Ana, a Dona Vanete, para me dar uma diretriz de algo que eu não estou enxergando. Amém? Mas geralmente nós temos a tendência de fazer um caminho contrário. Nós temos a tendência, à medida que nós vamos crescendo, amadurecendo, entre aspas, nós vamos perdendo essa dependência. Nós vamos perdendo esse vínculo. É por isso que Provérbios diz que o isolamento, ele insurge contra a verdadeira sabedoria. O que é insurge? Vai contra, ele é contrário à verdadeira sabedoria. Por isso que muitas vezes o isolamento, ele vem com uma capa de humildade, de dizer, não, vou ficar no meu canto, eu aqui, eu não quero atrapalhar, mas na verdade ele é só uma capa, porque o isolamento geralmente ele vem carregado de orgulho. Porque à medida que eu entendo que eu não dependo do Lucas, eu vou me afastando dos relacionamentos. Irmãos, geralmente isso é só o reflexo da nossa vida com o Senhor. Tiago, no capítulo 4, no verso 6, se você quiser abrir comigo aí, antes do verso 6, vem falando sobre o amar ao mundo, sobre aqueles que amam o mundo e se tornam inimigos de Deus, e ele conclui no verso 6 dizendo assim, mas ele, falando de Deus, ele nos concede uma graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus, ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele vai fugir de vocês. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que é a humildade? O que é o orgulho? É isso que nós precisamos refletir em nosso coração. Porque à medida com a qual nós estamos caminhando em nosso relacionamento com Deus, em nosso relacionamento com as pessoas e principalmente com aqueles que professam a mesma fé que nós, é um sinalizador daquilo que nós estamos discernindo a respeito de humildade e de orgulho.
Porque muitas vezes eu estou lá no meu canto e eu não quero conversar com ninguém, eu estou dizendo assim, eu não vou atrapalhar ninguém, eu vou ficar na minha, eu vou fazer a minha, porque eu sou humilde. Não, isso é orgulho. Por quê? Porque nós estamos indo contra a verdadeira sabedoria, partindo por um princípio de isolamento. Agora, a humildade, ela nos leva para o caminho inverso. A humildade, ela me tira do isolamento e ela me leva para a comunhão, primeiramente com o Senhor e depois com o meu semelhante. Por quê? Porque eu entendo que se de fato eu não sou ninguém diante de Deus, eu preciso dele. Eu preciso do outro, eu preciso dos meus irmãos, eu preciso de pessoas. Amém? Ou seja, o orgulho é o mecanismo que potencializa a nossa incapacidade de voltar atrás, de reconsiderar, de recalcular e de se arrepender. É o orgulho que faz com que crie um muro tão alto ao ponto de que todas as vezes que eu vou recalcular a rota, eu olho para trás e não consiga ver um lugar de recomeço, somente uma parede enorme. Eu olho, opa, não dá mais para voltar, não dá mais. A impressão que dá é de que se nós formos fazer o retorno, para voltar na rua errada que a gente veio, a rua agora é sem saída. A impressão que o diabo, que a nossa mente, que o nosso coração enganoso muitas vezes quer nos pregar, é que voltar atrás é um retrocesso. É que dar um passo para trás para reconsiderar os nossos pecados, reconsiderar os nossos erros, nossas falhas, é um retrocesso. E ele cria uma muralha que nos impede de voltar os nossos olhos para trás, ainda que a gente não esteja vendo Jesus lá na frente. O orgulho é um lugar aonde Deus não vai, é um lugar aonde Deus oferece resistência ao seu agir. Ele diz que Deus se opõe ao orgulhoso. Ele se opõe. Todas as vezes, irmãos, que nós estamos convictos em nossas crenças, fora do conselho de Deus, o próprio Deus, ele se opõe. A Bíblia diz que ele resiste ao soberbo, ele resiste ao orgulhoso. Sabe o que é essa resistência? Deus dizendo assim, aí eu não coloco minha mão. E na maioria das vezes nós estamos pedindo, Deus, abençoa os meus caminhos, Deus abençoa a minha vida. Só que nós estamos dizendo para Deus, Deus, o Senhor que enviou seu Filho Jesus Cristo para mostrar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, não foi suficiente. Eu vou escolher o meu caminho, eu vou escolher o que é a verdade, eu vou por mim mesmo escolher o que é a vida. E depois da minha escolha eu vou pedir para que o Senhor venha e abençoe. E o que Deus está dizendo é, ei, a esse tipo de mentalidade eu me oponho, eu resisto. Por isso que muitas vezes nós estamos em nossos problemas casuais e nós estamos clamando, Senhor vem, Senhor vem, Senhor vem. E o Senhor está dizendo, filho, filha, eu não vou. Eu sei que é difícil ouvir isso, irmão, mas Deus não vai. E como nós falamos no convívio de casais na quarta-feira, muitas vezes nós estamos pedindo para que Deus resolva os nossos problemas, quando que Deus quer resolver os nossos pecados. Nós estamos pedindo que Deus resolva situações da nossa vida, quando Deus está pedindo para a gente voltar atrás, se arrepender dos nossos pecados e caminharmos no seu conselho, porque o seu conselho é abençoado, no seu conselho há palavras de vida, no seu conselho há um caminho de vida. Então Deus está dizendo, ei, caminhe naquilo que eu tenho para vocês, e naquilo que eu tenho para vocês, eu me comprometo com a prosperidade desse caminho. Mas no caminho que vocês estão escolhendo, é como Israel no deserto. Não adianta vocês optarem, escolherem por um caminho árduo e querer que a minha bênção torne esse caminho leve, porque esse caminho não vai ser leve, ele vai ser debaixo de muita luta, ele vai ser debaixo de muita dificuldade. Quantos estão entendendo aí? Porque assim como num trânsito, nós precisamos ter o discernimento e o conhecimento das cores, assim como seus significados em um semáforo, para que a gente não dê uma resposta diferente diante daquilo que nos está sendo exigido. E em nossa vida com Deus não é diferente, irmão. Quantos aqui sabem o que significa um semáforo na cor verde? Siga. Amarelo, atenção. Vermelho, pare.
E na nossa vida com Deus não é diferente. De tempo em tempo, Deus, em alguns ciclos da nossa vida, Ele vai dizer: ei, Lucas, segue, continua. Agora, em outro momento, talvez o mesmo Deus vai vir dizer: ei, cara, dá uma atenção aí. Tem coisas aí que tem que dar uma atenção. Agora, em outro momento, Deus vai dizer assim: ei, dá uma segurada. Para, porque senão tu vai te machucar. Para, porque senão tu vai machucar alguém. Para, porque se tu seguir, no momento que eu estou dizendo para ti parar, vai acontecer um acidente. Só que nós, para que a gente tenha discernimento dessas cores, assim como de um semáforo que a gente aprende desde pequenininho, a gente precisa estar conectado com aquele que é o dono desse semáforo, com aquele que muda as cores desse semáforo, com aquele que muda as estações da nossa vida, com aquele que muda os tempos, os ciclos da nossa vida, porque é Ele quem nos diz o momento de seguir, é Ele quem nos diz o momento de dar atenção, é Ele quem nos diz o momento de parar. Por isso nós precisamos estar em constante comunhão com o Senhor, porque é Ele quem vai dar o time. Como eu sempre uso o exemplo de Abraão, Deus chega para Abraão e diz: ei, Abraão, pega o teu filho Isaque, leva para o monte e sacrifica. Só que chega lá no monte, vem um anjo e diz: não precisa mais, está ali o sacrifício, pode pegar teu filho e levar ele embora. Irmão, quem tinha falado com Abraão? Deus. Agora Deus envia um anjo e diz que não precisa mais. Abraão tinha tudo para dizer naquele momento: não foi Deus. Esse anjo aí não é de Deus. Deus mandou, vou executar. Mas Abraão estava em constante comunhão com o Senhor. Então Abraão discerniu: ei, esse anjo vem de Deus, não vou fazer mais. E a ordem tinha vindo do Senhor. Abraão olhou e disse assim: ei, vou reconsiderar, porque o Deus que falou comigo agora, eu entendo. Por isso que tem coisas que às vezes Deus está nos dando sinal verde, a gente está indo. Só que cuidado, a gente precisa estar em constante comunhão com Deus, em constante comunhão com o seu corpo. Por quê? Porque a qualquer momento Deus pode dizer para nós: ei, dá uma atenção, ei, para. Ou naquilo que Deus tinha mandado você parar lá atrás, Deus agora pode dizer: ei, chegou o tempo, sinal verde, vai. Irmão, teve palavras que eu já recebi do Senhor há muito tempo atrás, palavras proféticas de entender que não era o momento, de entender que não era o tempo, e deixar aquilo ali congelado, até que chegou um tempo e Deus dizia assim: não é uma nova palavra, mas é um novo tempo. E aquela palavra que Deus entregou lá atrás, Deus dizia assim: agora é o momento. Não é que eu quebrei os teus sonhos, não é que eu quebrei o projeto que eu te dei. Não, mas eu precisava que você me obedecesse também no tempo, porque não adianta só obedecer a palavra, a gente precisa obedecer também o tempo, porque se nós fazemos a coisa certa no tempo errado, ela dá errado igual. Aleluia! Se nós fazemos a coisa certa no tempo errado, o resultado é negativo igualmente diante do Senhor. Por isso nós precisamos aprender não só a fazer o certo, mas fazer no tempo certo. E para isso nós precisamos discernir a voz do Senhor. Agora, uma coisa que nós precisamos lembrar é que discernimento não é uma obra do acaso. Discernimento não é algo místico, irmão. Discernimento é fruto de rendição e obediência. Não existe segredo. Discernimento espiritual, você quer ter discernimento das coisas que Deus está falando? Você quer ter discernimento do tempo? Você quer ter discernimento do modo com que Deus faz? Você quer ter discernimento do sentimento de Deus a respeito do mundo, a respeito das pessoas, a respeito das circunstâncias? Não existe outro segredo a não ser rendição, a não ser humilhação. Senhor, me ensina a ouvir a Tua voz. Senhor, eu não sei. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu preciso discernir o que o Senhor quer. Eu não estou conseguindo. Senhor, eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero te pedir perdão, porque existe aqui um homem orgulhoso. Às vezes, Senhor, eu acho que eu sei fazer as coisas e eu não consulto o Senhor. Às vezes, Deus, eu faço do meu jeito e eu me quebro. E às vezes eu não aprendo. Por isso, Senhor, eu quero ser como aquele homem que desceu à casa do oleiro. E eu quero te pedir, Senhor, faz de mim um vaso novo.
Me refaz quantas vezes forem necessárias, Deus. Mas eu quero te ouvir, eu quero aprender a ouvir a tua voz. E é a voz do Senhor, irmão, não é a voz de qualquer profeta. Não é a voz de qualquer um dizer, eis que o Senhor mandou te dizer. Eis que te digo, não. Mas é a voz direta da fonte. Aquela que a gente entra no quarto e diz, Senhor, eu quero ouvir o Senhor. Eu já sei o que o fulano pensa de mim, já sei o que o ciclano, mas eu quero ouvir do Senhor. Por isso é importante a gente lembrar que discernimento é fruto dessa rendição. Porque Deus sempre está nos sinalizando o tempo de seguir em frente. Deus está sempre nos sinalizando o tempo que nós precisamos ter um pouco mais de atenção, o tempo de parar. E assim como no semáforo, não discernir as cores, no semáforo de Deus, é o que provoca acidentes nas nossas vidas. Alguns mais leves, porém outros irreparáveis. E diante da nossa aceleração, que a aceleração nada mais é fruto da obstinação, quando nosso coração é obstinado, a gente acelera, é ou não é? Quando nosso coração está obstinado a chegar em algum lugar, o que a gente faz? A gente pega e acelera, irmão, e passa por cima do que tiver que passar. A gente quer chegar em um determinado lugar. E diante dessa nossa aceleração, diante dessa nossa obstinação, muitas vezes nós passamos um sinal amarelo aqui, passamos outro vermelho ali. E assim a gente vai correndo alguns riscos à medida que nós vamos perdendo o medo. À medida que nós vamos perdendo a prudência, à medida que nós vamos perdendo o temor do Senhor. Por quê? Porque a gente passou um sinalzinho vermelho aqui e não aconteceu nada. A gente passou outro amarelo ali e não aconteceu nada. A gente passou num lugar a 100 por hora, que era 40, e não aconteceu nada. E aí o que vai acontecendo com a gente? Quem dirige aí sabe, a gente vai perdendo o medo. A gente vai perdendo a prudência. E diante do nosso relacionamento com Deus, diante da nossa vida com Deus, trazendo isso para a nossa realidade espiritual, a gente vai perdendo o temor do Senhor, e isso vai gerando em nosso coração cada vez mais um coração embrutecido, endurecido à voz do Senhor. E nós vamos perdendo o discernimento. Até que um dia a gente começa a experimentar alguns incidentes. É uma batidinha aqui, é outra ali. Alguns incidentes que nós conseguimos fazer um reparo enquanto nós caminhamos. Dá para seguir a vida com Deus assim. São pecadinhos, são coisinhas que nós precisamos consertar, mas que a gente não tem mais a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, parar e consertar. Por quê? Porque dá para viver assim. Como algum tipo de enfermidade que não é para a morte, pecadinhos que não são para a morte, a gente dá para viver assim. Só que assim como Eva, a gente vai morrendo espiritualmente. Irmão, quando a serpente olhou para Eva, ela não mentiu. Ela só tirou do contexto. Se tu comer desse fruto, tu não vai morrer. Pergunta, Eva morreu? Mas morreu espiritualmente. Esse é o problema quando nós não discernimos as coisas do Espírito. Você peca e nada acontece. E é tudo que o diabo quer. É que você tenha a sensação de que de fato nada aconteceu. Porque ele te matou espiritualmente. Aí depois você ora e Deus não vem. Mas por quê? Estou seco. Aquela oração seca, aquela oração sem resposta. Aquela oração sem lágrima. Aquela oração que não gera mais arrependimento no coração. E a gente não entende o porquê. Aonde foi que eu morri? O que eu fiz de errado? São pecadinhos, batidinhas que a gente vai deixando, achando que dá para levar a vida dessa forma, e nós vamos perdendo a voz do Senhor, vamos perdendo a sensibilidade daquele que renova a nossa vida diariamente. Vocês estão comigo aí? Porém, os riscos eles vão aumentando. O risco maior em meio a essa aceleração são as batidas mais fortes, que vão exigir de nós alguns cuidados especiais, extremo repouso e até mesmo que determinam a situação. Um extremo repouso que determine a situação da nossa cura com o Senhor. Muitas vezes nós vamos precisar parar. Muitas vezes o próprio Deus vai dizer: ei Josias, assim não dá para seguir. Para e conserta. Dessa forma não dá, senão vai acontecer algo que é para a morte de fato. Volta, olha para trás. Porque se na frente a gente não está enxergando mais Jesus, como Paulo disse, é sinal que nós aceleramos além do tempo do Senhor.
Quantos aqui já combinaram de ir em algum lugar de carreatas, 3, 4 carros, assim? E daqui a um pouco a gente vai conversando, e esquece que a gente tem mais gente nos outros carros. E quando vê, a gente está sozinho no meio da estrada. E aí a gente tem duas escolhas naquele momento: acelerar para ver se a gente encontra os outros na frente, ou esperar para ver se de fato a gente não acelerou muito e não deixou os outros lá atrás. E às vezes, diante do propósito de Deus, a tendência que a gente tem é acelerar, e muitas vezes nós estamos perdendo o Senhor de vista, porque o Senhor não acelerou, o Senhor cumpre o seu propósito, o Senhor tem os seus processos, o Senhor tem o seu tempo. Só que nesse processo de aceleração a gente vai se distanciando de Deus. E o que é essa aceleração na vida? É nós acharmos que dá para a gente seguir do jeito que está. É a gente achar que dá para seguir a vida com a casa quebrada. É a gente achar que dá para seguir a vida com as nossas emoções quebradas. É a gente achar que dá para seguir a vida com alguns pecados ocultos. Não dá, irmão. Deus está nos chamando ao arrependimento, a voltar para trás, a quebrar o orgulho, a criar uma dependência muito mais profunda e maior do Senhor, de dizer: ei, Senhor, eis-me aqui, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu quero consertar. E qual é a nossa dificuldade em relação a isso, quando estamos tomados de orgulho? É que nós somos uma geração que tem dificuldade de lidar com o tempo. Primeiro, porque nós somos imediatistas. Nós negligenciamos essa geração, irmão. Ela negligencia o fator tempo dentro da lei da semeadura. É ou não é? Ela lança uma semente, no outro dia volta para colher. Converso com o irmão, e ele diz assim: eu já perdoei, a minha parte eu fiz. E o tempo? E o tempo da cura do outro? Até que o outro dê uma resposta, e essa resposta seja um fruto digno de um arrependimento. E o tempo do Senhor agir? E o tempo do Espírito Santo agir? E o tempo de Deus gerar arrependimento no coração? Porque, irmão, você já parou para pensar? Geralmente nós carregamos 2 relógios no pulso: o da exigência e o da resposta. O da exigência, ele está sempre atrasado, mas o da resposta está sempre adiantado. O da exigência é o relógio que a gente olha e diz assim: aquilo que Deus deveria me dar já deveria ter chegado. A promessa de Deus está demorando. A transformação que eu espero do outro está muito demorada. Aquilo que eu acredito que o mundo deveria me dar por lei está muito demorado. A vida é muito injusta comigo. O ponteiro do relógio da exigência, você já parou para pensar que o ponteiro do nosso relógio está sempre atrasado? A gente está sempre murmurando de que a promessa está falhando, de que Deus está atrasado, de que as coisas não estão acontecendo no tempo que nós achamos que ela deveria acontecer. Sim ou não? Ou é só o meu? Mas em compensação nós temos um relógio no outro pulso, que é o relógio da resposta. É o relógio que exige da gente. Esse aqui está sempre adiantado. Por quê? Porque eu olho para ele, eu olho para mim e digo assim: dá tempo de se arrepender. Eu estou num processo, eles têm que respeitar. A gente respeita o nosso processo, mas não respeita o processo do outro. Porque o relógio da exigência está atrasado, mas o relógio da resposta está sempre adiantado. Então a gente dá um tempo para a gente, mas o outro está atrasado. Eu já mudei uma coisa. Para mudar, leva tempo. Eu também não vou ser perfeito do dia para a noite. Amém, não tem problema com isso. E glória a Deus por isso. Nós somos seres mutáveis, estamos sempre em um processo de transformação, mas nós precisamos olhar para o outro com o mesmo relógio, não em relógios diferentes. Segundo, porque a ansiedade, ela nos engana com a narrativa que descanso é perca de tempo. Muitas vezes, irmão, Deus vai trabalhar em nossas vidas exigindo que a gente descanse. E essa muitas vezes é a pior parte. Por quê? Porque nós estamos acostumados a manipular as coisas de Deus. Nós estamos acostumados a manipular o tempo de Deus para as coisas. A forma de Deus fazer, a velocidade com que Deus faz. Então muitas vezes, para que nessa sensibilidade da voz de Deus, Deus vai dizer para a gente:
Descansa que eu vou fazer. E essa é a pior parte, para quem tem um coração ansioso. É quando Deus diz, ei, eu dou aos meus, enquanto eles dormem. Essa é uma promessa do Senhor. E quando Ele fala de dormir, não é dormir, irmão, é descansar nele. Enquanto a fé de vocês estiverem em mim, não vai faltar nada para vocês. Terceiro, porque nós não planejamos. E porque nós não planejamos, continuar caminhando é uma estratégia de fuga daquilo que nos impede de ser curados. Sabe, irmão, quando eu casei com a Rafa, eu fazia minhas finanças ali, negócio tudo meio bagunçado e tal, e a Rafa tinha as tabelinhas dela. Irmão, eu sabia que eu gastava mais do que eu ganhava. Qual era a forma que eu tinha de fazer? Era não ver. Porque o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Bota numa tabela, amor. Eu, não precisa, tá tudo aqui. Porque, na verdade, irmão, eu não queria ver o meu pecado. Essa geração, ela não planeja, não por falta de capacidade, mas porque a ausência de planejamento é uma fuga daquilo que ela não quer enxergar, mas que ela sabe que está lá. Eu sei que está lá o pecado. Se eu botar no papel, eu vou ter um encontro com ele. Então deixa ele só aqui. Quarto, porque nós somos uma geração que desaprendeu a consertar. A gente, irmão, nós perdemos a sensibilidade de consertar. Nós perdemos a sensibilidade de voltar atrás e de reparar o dano causado. Irmão, hoje o celular quebrou, o que a gente faz? Troca. TV quebrou, troca. Liquidificador quebrou, troca. A gente desaprendeu a consertar. Por isso que a gente é uma geração tão frágil diante dos problemas. Que a gente se acostumou a trocar por um novo. O problema é quando nós levamos isso para dentro do propósito de Deus. Porque Deus, de tempo em tempo, vai mandar a gente voltar e consertar. Deus, de tempo em tempo, vai olhar para nós e vai dizer, volta e conserta. Volta e repara o coração. Volta e repara as tuas intenções. Volta e repara as tuas motivações. Volta e repara as tuas ofensas. Volta e repara os teus pecados. E essas são situações que fazem um muro que nos impedem de voltar a ficar cada vez maior. Essas são características que vão endurecendo o nosso coração em meio ao processo, com uma falsa sensação de avanço, quando aquilo que realmente importa está escorrendo pelos nossos dedos. Escute isso, irmão. Olhe para cá agora e me dê de presente toda a sua atenção. Essa é uma pastoral para essa igreja, para essa comunidade de fé. Essas são situações que fazem o muro que nos impede de voltar a ficar cada vez maior, e essas são características que vão endurecendo o nosso coração em meio ao processo, com uma falsa sensação de avanço, quando aquilo que realmente importa está escorrendo pelos nossos dedos. E o que é que realmente importa? A nossa fé em Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, e o nosso relacionamento com Deus. À medida que o nosso coração vai endurecendo, embrutecendo, endurecido, nós começamos a tornar aquilo que é prioridade nesse relacionamento como secundário. E aí nós, irmãos, estamos orando para que Deus resolva os nossos problemas, quando nós não entramos no quarto durante a semana, quando nós não abrimos a nossa Bíblia, quando nós não oramos, quando nós não jejuamos. Nós vamos tornando as soluções das nossas vidas obra do acaso e não obra de Deus, porque se é obra de Deus, nós recorremos ao Senhor. Aleluia! A paz que excede todo entendimento. Nós vamos vivendo a nossa vida, nos acostumando com um ambiente de hostilidade. Irmão, não se acostume. Um ambiente de hostilidade hoje, principalmente dentro dos lares, é comum? É comum? É normal? Não. Se Cristo reina em nossos lares, a hostilidade, ela pode muitas vezes querer entrar na nossa casa, mas ela não pode fazer morada.
Vão ter vezes sim que nós vamos nos deparar com a hostilidade no nosso casamento, no relacionamento pai e filho, mas não se acostume, isso não é normal para aqueles que confessam o nome de Jesus Cristo. Dentro dos nossos lares precisa reinar a paz que excede todo o entendimento. De tempo em tempo, irmão, acontece, lá em casa, acontece. Às vezes rola uma faísca daqui, outra dali. A gente passa um dia meio distante. Só que daqui a um pouco a gente se olha, e aí? E aí, crente? E aí, evangélico? Vai ficar aí? A paz que excede todo entendimento, irmão, muitas vezes está escorrendo pelo meio dos nossos dedos e nós estamos seguindo a nossa vida, achando que o acaso vai curar as nossas feridas, achando que o acaso vai devolver isso para dentro da nossa casa. Não vai, somente o arrependimento vai. Nosso casamento muitas vezes está escorrendo pelo meio dos nossos dedos. Nós vamos perdendo a intimidade, vamos perdendo o amor, vamos perdendo a rotina da nossa casa. Vamos perdendo a sensibilidade de acordar e dar um beijo, de dizer bom dia. Vamos perdendo a sensibilidade de preparar uma refeição para o outro e dizer, amor, fiz para ti. Vamos perdendo a sensibilidade de dizer, olha, esse final de semana nós vamos dar uma passeadinha, vamos dar uma namorada, vamos levar os filhos no parque. Nós vamos perdendo isso dentro da nossa casa e nós vamos achando que é comum. Irmão, não é comum. Aliás, não é normal, é comum, mas não é normal. E nunca vai ser, não se acostume. Aleluia! O ambiente dos nossos lares, nós vamos tornando muitas vezes a nossa casa uma república. Sabe o que é uma república, irmão? É uma casa de várias pessoas desconhecidas que chegam ali somente para dormir. Elas trabalham, elas estudam, chegam em casa de noite, o que ela faz? Ela come e dorme. E muitas vezes nós vamos perdendo os nossos lares pelo meio dos nossos dedos, nos acostumando com o ambiente de uma república, onde o marido passa o dia todo trabalhando em casa, chega em casa, come e dorme. Não! Tem uma esposa, cara. Tem um marido para dizer como foi teu dia. Estamos juntos, foi ruim. Tem os filhos para olhar e dar uma atenção e dizer o que aconteceu hoje no colégio. Conta para o pai, senta aqui. Porque, irmão, se você não ouvir sua esposa, alguém vai ouvir. Eu sei que é difícil falar isso, mas infelizmente às vezes a gente tem que ter um choque de realidade. Porque às vezes, irmão, nós caímos num movimento evangélico de achar que a nossa esposa, porque é crente, ela é intocável a outro homem. Porque o meu marido é crente, ele é intocável a outra mulher. Porque meus filhos são crentes, eles são intocáveis às maldições, eles são intocáveis às tentações desse mundo. Não são seres humanos normais como qualquer outro, porém professam a Jesus Cristo. Irmão, se você não ouvir, alguém vai ouvir. Você não der atenção para o seu marido, alguém vai dar atenção. Se não der atenção para os seus filhos, alguém vai dar atenção para os seus filhos. Você não perguntar como ele está, alguém vai perguntar. Não perguntar qual é o sentimento dele, alguém vai perguntar. Esse discipulado dos nossos filhos, da nossa casa, precisa ser algo intencional. Precisamos trazer o Senhor para dentro das nossas casas, irmão. A ausência da presença de Deus pode ser comum por um dia que a gente esfriou, mas não pode ser normal. Se nós não fizermos isso, alguém vai fazer. A entrega da responsabilidade não pode ser da televisão, não pode ser do colégio, não pode ser da sorte, irmão. Eu acho que o meu filho vai ser uma bênção. Meu filho vai ser um profeta do Senhor. Amém, irmão. Glória a Deus. É porque uma vez um apóstolo diz... irmão. Porque uma vez teve... Essa responsabilidade é nossa. Os filhos são do Senhor, mas a responsabilidade é nossa. Ele nos deu, Ele nos entregou nas nossas mãos e disse, toma. Eu vou cuidar das coisas de Deus e Deus cuida das minhas. Essa é a pior das heresias mais destrutivas da face da terra. Eu vou cuidar das coisas do Senhor, Deus vai cuidar do meu casamento, Deus vai cuidar dos meus... Vai nessa.
Não, irmão, Deus deu coisas aos nossos cuidados, às nossas responsabilidades, e nós precisamos abraçar isso. São coisas que no decorrer da vida, no decorrer da nossa caminhada com Deus, muitas vezes estão escorrendo pelo meio dos nossos dedos, e nós achamos que o tempo vai curar, que o tempo vai fazer, que o tempo vai transformar. Não, a resposta para isso é Cristo, intencionalmente Cristo, só Ele, Cristo, suficientemente Cristo. É Jesus quem vai fazer isso. Bons amigos, irmão, não perca bons amigos. Amigos que te aproximam do Senhor. Se você tem esses amigos, cultive. Cultive bons amigos no Senhor. Cultive pessoas que você pode chegar e dizer: cara, pequei hoje, ora por mim, quero me arrepender. Cultive bons amigos que você pode pegar um bom conselho. Não um conselho de alguém amargurado, que não deu certo em nada na vida, e vai dizer para você: cara, larga disso aí, isso aí não é para ti. São coisas que nós não podemos deixar escapar pelo meio dos nossos dedos, enquanto nós seguimos a nossa vida como se nada tivesse acontecendo, irmão. O privilégio de servir ao Senhor, levando outras pessoas ao conhecimento e relacionamento com Deus, nos entregando ao comodismo de uma fé morna. Ei, irmão, igreja, nós precisamos pedir ao Senhor que avive o nosso coração e nos encha do desejo de ser uma resposta para esse mundo. Nos encha do desejo de servir os irmãos com qualidade, de dizer: eu vou te entregar o meu melhor, cara, eu vou sacrificar. Não dá para ter tudo nessa vida, irmão. Para ganhar de um lado a gente tem que perder do outro. Jesus nunca prometeu uma conta que é mais e mais. Não, Ele prometeu uma conta que é menos e mais. A matemática de Jesus é: vem, deixe a sua vida e siga-me. Não dá para ter tudo. Você não pode ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. Então não dá para ser tudo, não dá para ter tudo. Jesus não é esse cara bonzinho que deixa a gente fazer tudo o que a gente quer e depois vem que o Pai te ama. Não, Ele disse: ei, aquele que ama as coisas do mundo, ele é inimigo de Deus. Não dá para ter tudo. Ou você tem o mundo, ou nós temos o Senhor. Quer ter o mundo, irmão? O diabo oferece. Ele mostrou para Jesus. Ele chamou Jesus: vem cá, tá vendo os reinos? Cara, me adora, eu te dou. Não precisa morrer, não precisa sacrificar, vai curtir tua vida. Essa conta diante de Deus não fecha, irmão. Eu gostaria de pregar outra mensagem para vocês, mas o evangelho é esse. Eu gostaria de dizer: cada um segue a sua vida e fica tranquilo que vai todo mundo para o céu, mas não vai. E nós vamos ser cobrados por isso, nós vamos ser cobrados por essa mensagem. Spurgeon diz que se um dia ele estivesse indo para o inferno e passasse por alguém que teve contato com ele e não avisou, ele ia reivindicar diante de Deus que essa pessoa fosse para o inferno também, porque a maldade dela era maior do que a dele, porque sabendo que ele estava indo para o inferno não avisou. Então, irmão, não dá para passar açúcar no evangelho. Não existe evangelho açucarado. Evangelho é um caminho de morte. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E dentro daquele contexto teve um discípulo que olhou para ele e disse assim: Senhor, mas deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Ele: não, deixa os mortos sepultar os mortos, tu vem e me segue. Irmão, pensa nessa situação. Será que Jesus era insensível? Não. Mas era um chamado à obediência do Senhor. E muitas vezes nós estamos sendo iludidos com a ideia de que nós estamos seguindo a Jesus, mas não nos dando por conta que nós estamos pegando uma rota alternativa. Uma rota que apresenta uma falsa promessa de chegar num destino mais rápido, mas que lá no final tem um vale que a gente não calcula. E quando vê, a gente está num buraco e não consegue mais sair. Jesus, ele não disse: eu sou um dos caminhos. Foi isso que ele disse. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse: gente, para algumas coisas vocês seguem o pensamento de vocês, para outras, se vocês precisarem, eu estou aqui. Não, irmão.
Jesus não é uma alternativa para os nossos dilemas. Ele é a resposta para a nossa vida. Ele não é um caminho alternativo, ele é o único caminho. Não existe outro caminho de vida. Não existe uma resposta de vida para nós que não seja uma vida de obediência a Jesus. Não existe outra resposta de vida para os nossos lares que não seja uma vida de obediência a Jesus. Não existe uma resposta de vida para os nossos corações e para as nossas emoções que não seja uma vida de obediência a Jesus. Um dia Jesus se encontrou com uma mulher e disse assim: cadê teu marido? Tu já teve 5 e esse que tu tem também não é teu. Irmão, uma mulher que tem 5 maridos, está num 6º relacionamento, está com o coração arrebentado. Jesus não olhou para a emoção dela, mas Jesus olhou para a cura. Teve 5, esse que tu tem também não é teu. Mas chegou o 7º aqui, aquele que é perfeito e é suficiente para a cura do teu coração. Vem, me segue. Jesus não perguntou como é que foi com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, com o quarto. Como é que foi? O que tu sentiu? Qual é a dor do teu coração? Não, irmão. Porque Jesus sabe que as nossas dores são as mesmas, a ausência de Deus. Jesus sabe que os nossos dilemas são os mesmos, a ausência do Cristo. Jesus sabe que o nosso vazio é o mesmo, a ausência de Cristo. Então ele não focou nos dilemas dela, mas ele já deu a resposta. Ei, 5 tu tem, e esse que tu tem não é teu, mas ei que chegou o 7º aqui, ó. O noivo chegou. E se tu permitir que eu entre no teu coração, esse vazio nunca mais vai existir aí dentro. Deus não entregou Cristo, irmão, para que a gente fizesse de Cristo o nosso plano B. Deus entregou o seu filho para morrer em um madeiro porque o homem não tinha resposta. Deus não pegou e colocou Jesus em um madeiro como quem diz assim, se não pegar a porta A, tem a B. Não. Mas ele disse, vocês não têm resposta nenhuma, eu vou entregar a resposta para vocês. Então veio Cristo dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 2,6 ele diz que aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Aquele que afirma que permanece em Jesus, deve andar como Jesus andou. O que João está dizendo aqui é que toda forma de fé é revelada em um estilo de vida e não numa narrativa. Ele está dizendo, aquele que diz que permanece nele, não adianta dizer que permanece nele. O que ele está dizendo assim, ei, as narrativas de vocês não são suficientes diante de Jesus. Mas aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Irmão, escute isso, nesse tempo, nenhuma narrativa de obediência tem poder de apagar a nossa indiferença diante de Deus. Não adianta, irmão, nós temos uma vida de indiferença diante do Senhor e temos uma narrativa que confessa uma obediência a Cristo. Porque de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, é isso que ele vai colher. Nós estamos colhendo aquilo que nós estamos semeando. Eu não estou falando de perfeição ou de um jugo inalcançável, mas sim que nossa vida precisa comunicar quem nós estamos seguindo. Entenda uma coisa, não é um jugo inalcançável de dizer, ei, agora não erre mais, agora nunca mais você erre, fale, ande na linha, não, porque isso é legalismo, nós somos pecadores, nós vamos errar, nós vamos falhar, mas a nossa vida, ainda dentro das nossas limitações, precisa comunicar o Deus que nós servimos, precisa comunicar o Cristo que a gente serve. Irmão, nós temos sentado em mesas de ímpios nesses dias, que os ímpios já não conseguem mais discernir quem é crente e quem não é. A nossa vida, ainda que dentro das nossas limitações, precisa comunicar o Cristo que nós confessamos. O nosso casamento, independente das limitações, precisa confessar o Cristo que nós confessamos. Não tenha vergonha, irmão. Não tenha vergonha. A gente chegou esses dias na escolinha com o João Pedro e a professora disse, olha, seguinte, aqui tem um banheiro, esse banheiro aqui entra menino e menina, mas como eles são pequenininhos, acho que eles não diferem ainda. Eu falei,
A senhora não me leva a mal, mas eu sou cristão, eu não acredito nisso, nem desde pequenininho. Para mim, se a senhora puder levar o João Pedro só no banheiro dos meninos, a senhora me ajuda. Faz esse favor para mim. Sabe, a gente, irmão, precisa botar para fora o Cristo que a gente confessa, sem ter vergonha. Irmão, nós estamos construindo um legado. As nossas decisões hoje, elas não dizem respeito somente a nós. As decisões que você tem tomado hoje no seu casamento, elas vão refletir nos seus filhos, independente de se eles ainda não nasceram. Vão refletir, irmão. Nós estamos construindo um legado. Aleluia! E isso vai exigir periodicamente que a gente dê um passo para trás para dar alguns passos para frente. Nessa jornada de fé, meu irmão, minha irmã, nós vamos precisar reconsiderar a rota muitas e muitas vezes, se quisermos continuar perto de Jesus. Porque nessa jornada de fé, Deus nunca imprimiu velocidade no processo, é a nossa ansiedade que clama por isso. Alguma vez, Deus chegou e disse: acelera isso aí, acelera a tua transformação, eu quero que tu acelere a tua transformação. Alguma vez Deus chegou? Mas é a nossa ansiedade que imprime essa velocidade no processo. Todas as vezes que Deus chegou diante de nós, diante de um processo de arrependimento, transformação, qual é a palavra que geralmente o Senhor diz para nós? Filho, se arrepende que o Pai está aqui. Deus, no processo de arrependimento, nunca imprimiu velocidade, mas sempre respondeu com a sua presença. Ele nunca disse vamos de uma vez, mas Ele disse vamos que eu estou aqui. Estou junto. É ou não é? Ele sempre vem e nos abraça. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque nunca é tarde, irmão, para a gente voltar para trás e dizer: Senhor, eu vou dar um passo para trás, porque de fato eu acelerei algumas coisas. De fato meu coração se endureceu e eu venho caminhando há tempo com algumas coisas que eu preciso consertar. Mas Deus sempre imprimiu em nossos corações valores e constância. E no que diz respeito, irmão, a valores e constância, é impossível nós prosseguimos sem dar periodicamente passos para trás para fazer alguns reparos causados pelos nossos próprios pecados, pelos nossos próprios erros. É impossível, irmãos, a gente chegar ao final dessa vida saudável se nós periodicamente não passarmos em um médico, não fazemos uma consulta médica para ver se está tudo bem com a gente. É ou não é? Da mesma forma, é impossível, irmão, a gente ter um carro por muitos anos sem de tempo em tempo largar num mecânico para fazer uma revisão e ver o que está de errado. E às vezes tem aqueles problemas que a gente não vê a olho nu e fala que tem que passar no scanner. Tem coisas que eu não estou vendo, que eu vou ter que passar no scanner de Deus. Dizer: Senhor, mostra o que está errado aí. Irmãos, a gente não vai construir um casamento saudável se de tempo em tempo a gente não fazer uma reunião para corrigir a rota. E é reunião mesmo, irmão. Vocês sabem o que eu estou falando. Sabe? De tempo em tempo a gente vai se olhar e dizer: olha, vamos corrigir algumas coisas aqui em casa aqui. Senão não chega, irmão. Não chega. Se não corrigir a rota no meio do caminho, não chega. E isso sempre colocando Cristo como fundamento. Nós não vamos ter nossos filhos educados no caminho do Senhor se de tempo em tempo a gente não fazer uma reunião para discutir a dinâmica da casa. E o pai olhar para a mãe e dizer: olha, está muito... Vamos ter que cortar o celular aí. Vamos ter que cortar a TV. Dá uma segurada. Ó, botar mais de castigo, está se passando. Irmão, o João Pedro está testando nós assim, ó. E como a gente vem de 30 dias, irmão, de ele ruinzinho, a gente deu tudo que tu imagina. Tinha dia que ele não queria comer, eu dava chocolate. Porque era a única coisa que ele comia. Ele não queria comer nada, porque ele estava ruim da garganta. Eu falei: o pai comprou chocolate. Porque eu queria ver ele comer alguma coisa. Só que no sábado, no domingo ali, o último, agora que ele começou a melhorar, eu olhava para ele e falava: meu, aproveita. Segunda-feira vai começar a encrespar pro teu lado.
E na segunda ele já acordou, YouTube. Eu, não tem YouTube hoje. Só um pouquinho de tarde depois o papai vai te dar. Irmão, você atirava no chão. Parecia que estava matando. E a Rafa, o que foi? Não te mete. Peraí, deixa aqui agora. E se atirava, e se enrolava. E daqui um pouco eu fui pegar ele. Flop! Ah, é? Peguei pela mão. Castigo. Senta e não sai daí. Não, que eu vou. Não vai. Não vai. Fica aí agora. Irmão, e essa semana assim, eu acho que ele ficou de castigo umas 7, 10 vezes por dia. Porque agora precisa corrigir a rota, irmão. Corrigir a rota não é fácil. Ontem o Wilson estava lá, fazendo as coisas lá em casa, o Wilson via. Eu tirando os bagulhados lá debaixo da escada, vira e mexe, ele pegava um pedaço de pau e batia alguma coisa, eu só ouvi o estralo. Pai, João Pedro! Vai! Ele já ia direto para a cadeira, ele já sabe, agora já pegou o caminho. Corrigir a rota é difícil, irmão, mas é necessário, é doloroso, mas é necessário. Se nós queremos a longo prazo criarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, vai doer. A vontade é dar tudo, porque dá o chocolate e abre o sorriso. Irmão, aquilo ali é tão, olha, tem outro por dentro. Eu digo, papai trouxe um presente, ele vem correndo, abraça, beija. É a melhor coisa do mundo, quem é pai e mãe sabe, né? Por nós, a gente dava tudo, mas não dá, porque se a gente der tudo, a gente estraga ele. Então é necessário corrigir a rota. Por isso, irmão, às vezes a gente voltar atrás, dar passos para trás, não depende só da nossa vida, isso é egoísmo, mas depende da próxima geração. Às vezes nós vamos precisar voltar atrás e corrigir o nosso casamento pelo bem do nosso filho. Às vezes, irmão, você vai ter que voltar atrás nas suas finanças e corrigir a rota para que seu filho não fique endividado lá na frente com a dívida dos pais. Para que seu filho não seja mal educado financeiramente ao ponto de já crescer devendo. Já vai entrar no colégio devendo. Já vai entrar no colégio fazendo negócio desonesto porque vê o pai e a mãe fazendo negócio desonesto. Já vai entrar no colégio avarento porque vê um pai e uma mãe dentro de casa avarento. Vocês estão entendendo? O nosso posicionamento, esses passos que nós precisamos dar para trás, muitas vezes é a cura da nossa próxima geração. Irmãos, nós aqui, tem coisas, tem resquícios em nós, dos nossos pais, que nós estamos até hoje na luta, correndo para corrigir, porque nossos pais não tiveram a humildade suficiente para consertar suas falhas no meio do processo. Coisas que o orgulho deles lá atrás foi tão prejudicial que se estendeu para as nossas vidas. E se nós não quebrarmos isso em nome do Senhor Jesus, os nossos filhos também vão receber essa herança. Por isso que é necessário nós corrigirmos a rota, porque isso não depende só da gente, mas depende da próxima geração. Aleluia! Agora escute para a gente encerrar. Irmãos, o tempo não vai corrigir isso. O acaso não vai corrigir isso. A escola não vai corrigir isso. Vídeos do YouTube não vão corrigir isso. Nem um anjo do Senhor, é provável que Deus não mande para corrigir isso. A única coisa que Deus mandou para corrigir isso foi o seu próprio Filho, para que a gente, através do Filho, tenha acesso a um arrependimento verdadeiro e corrija a nossa rota. A resposta para todas as nossas falhas e dilemas é Cristo. É Jesus, Ele é o remédio, Ele é a vacina, Ele é a dosagem, Ele é a vida. E nós precisamos ser intencionais nisso. Talvez, irmãos, se você perdeu Jesus de vista ali na frente, talvez seus sonhos e projetos hoje não estão mais com Jesus. Se aquilo que você está projetando para daqui a alguns anos, você não está enxergando Jesus nesses projetos.
Se nos sonhos que você está tendo, você não está enxergando uma vida de obediência a Jesus, desculpa lhe dizer, você acelerou e Jesus ficou lá atrás. É tempo de voltar. É tempo de voltar. Você se perdeu com o vinho. Jesus entra num casamento, transforma a água em vinho, fica todo mundo bebendo e curtindo a festa. Jesus pega os discípulos, a mãe dele, os irmãos, vão largar. De repente acabou o vinho de novo. E eles olharam e dizem assim: cara, chama o cara, aquele que transformou a água em vinho, aquele cara que me deu a bênção, aquele cara que me deu o vinho, aquele cara que me deu alguns presentes, cadê ele? E Jesus já tinha ido embora, irmão. Eles perderam Jesus de vista. E aquele que fez um milagre uma vez na vida deles, agora não estava mais. Porque Jesus fez um milagre para mostrar quem era o milagreiro. Não era o milagre o X da questão, mas era quem ele era. Ele diz: olha, eu estou me revelando para vocês. Se eu transformo a água em vinho, imagina o que eu posso fazer na vida de vocês. Mas eles não, eles pegaram vinho e perderam Jesus de vista. Quando olharam, ele já não estava mais. Só quem seguiu foi sua mãe, seus irmãos, seus discípulos. Agora escute, meu irmão, se Jesus está fazendo um milagre na sua vida, desfrute do milagre, mas não perca ele de vista. Eu vou desfrutar, mas eu estou olhando para ele. Irmão, se Deus te deu uma casa, desfrute da casa, mas não perca ele de vista. Desfrute do carro, mas não perca ele de vista. Desfrute da promoção que ele te deu, mas não perca ele de vista. Desfrute de qualquer coisa que Deus possa te dar, mas não perca Jesus de vista. Hoje nós temos uma escolha a fazer. A gente seguir em frente do jeito que está e se distanciar ainda mais de Jesus, ou a gente voltar atrás e dizer: Senhor, eu te perdi de vista, eu quero voltar. Irmãos, tem uma coisa que Deus se opõe, e a gente falou aqui hoje: Deus se opõe ao soberbo. Mas ao mesmo tempo, irmão, tem uma coisa que a Bíblia diz: que Ele não resiste ao quebrantado de coração. Irmão, não importa o tempo, não importa a profundidade do seu pecado, se a gente tiver um coração quebrantado, Ele não vai nos lançar fora. Hoje a gente tem uma escolha aqui: abraçar os nossos conceitos, ou nós abraçarmos uma vida pela fé. E uma vida pela fé, é necessário que a gente submeta o coração ao Senhor e à sua palavra. E hoje, irmãos, a gente vai cear. E não existe momento mais propício para que a gente volte e olhe para Jesus do que a renovação da nossa aliança com Ele. De dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu perdi o Senhor de vista, mas eu estou aqui. Eu quero voltar. Eu tenho certeza que nenhum o Senhor vai lançar fora. Amém? Se coloque de pé.